legal. Assim, e o uso de cães para projetos de conservação, cara? Quais que seriam os usos? Então, eu vou voltar um pouquinho, né, para contar como que isso começou. Eu falei que eu era um primatólogo, né, que eu trabalhava com primatas, trabalhava com conservação, eu trabalhava com mamíferos silvestres e tal, e por algum momento eu deixei um pouco de lado a profissão de biólogo conservacionista, porque eu estava trabalhando, né, com adestramento. Mas eu sempre quis juntar as 2 coisas. E logo nesses primeiros seminários que eu participei, nesses cursos que eu participei presencialmente, eu comecei a conhecer pessoas que treinavam cães de detecção, cães de guarda e proteção, pessoas muito experientes, né, que trabalham com isso há 30 anos já, transformando cães em ferramentas. E aí começou opa, eu acho que é possível juntar os cães que eu amo desde pequeno com os macacos que eu amo desde jovem, né? Juntar essas 2 coisas e comecei a montar esse quebra-cabeça e correr atrás dessas informações, que hoje são muito claras para mim, mas assim, para mim, antes eu não tinha noção desse universo, né? Que isso seria possível e muito possível. E aí comecei a buscar informações, eu tive ajuda de muitos profissionais, né, treinadores de cães, que me ajudam até hoje, assim, que são pessoas que querem. É impressionante isso, né? É, é, uma, é um exemplo que eu dou aqui, até para dentro da biologia, tá? Não que isso não exista dentro da biologia ou não exista em outras áreas, mas eu, como biólogo conservacionista, né, eu já trabalhava há muitos anos, conhecia muitas pessoas, o meu apoio, até hoje, ele vem mais infinitamente mais dos treinadores de cães do que dos próprios profissionais da conservação. Assim. Fernanda, assim, infinitamente mais. A galera que trabalha com cachorro, eles são apaixonados por cães. Eles, cara, eles vivem os cães e muito intensamente. Principalmente quem tem cães de função, né, que a gente fala, que são cães de trabalho, né? Eles se dedicam muito, muito a vida deles aos cães. E essas pessoas querem ver os cães trabalhando na conservação. É impressionante o quanto quando eu comecei a divulgar isso, a chegar com essa informação nesses treinadores, né, que já trabalhavam, por exemplo, com detecção de drogas, detecção de entorpecente. Cara, eles acham isso fantástico e eles me apoiam, eles querem ver isso acontecer. Coisa que até hoje eu ainda não senti isso dentro da biologia, sabe? De muitas pessoas quererem ver isso acontecer. Talvez por não conhecerem a capacidade dos cães, né? Então esse é um dos meus objetivos, que aqui estou, divulgar o trabalho dos cães, divulgar o quanto os cães de detecção podem nos ajudar na conservação de espécies ameaçadas. Mas muita coisa, vai muitas áreas, assim, muita coisa. Então, eu agradeço muito a essas pessoas, porque são eles que me motivam a fazer mais, a querer mais, a buscar sempre esse resultado, essa ligação. Então, quando eu me vi ali desempregado, começando a trabalhar com cães e vendo a minha profissão indo embora, né, porque eu já não conseguia trabalhar com conservação mais, eu precisava, né, juntar grana, precisava fazer dinheiro para dentro de casa. Eu tenho 2 filhas, eu preciso alimentar minhas filhas. E quando começou a dar esse start, cara, foi fantástico, assim, porque eu vi que isso era possível, juntar os cães aos primatas, juntar os cães aos mamíferos, os cães à conservação de espécies. E aí comecei a buscar isso. Eu, em parceria com uma criadora de labrador, porque, né, sempre foi a raça que eu gostava, gostei, gosto até hoje. Então eu tinha na minha cabeça que se não desse certo, eu ter um labrador para mim é moleza, né? É fácil. E sempre
os treinadores indicam outros cães, cães com uma capacidade física muito maior e tal, e eu não, sempre quis os labradores e tal, insisti nisso, e fiz uma parceria muito bonita, né, a quem, eu sempre agradeço muito, que é a Gisela Alvim, ela é criadora de labrador, o canil dela chama Just Retriever Labrador, no Rio de Janeiro, e ela, em parceria com ela, ela selecionou um cão da ninhada dela, né, que tinha esse indícios, né, de um bom cão de faro, de um cão muito esperto, e selecionou uma fêmea e me doou essa fêmea. Então, eu considero que esse projeto Faro, né, com os cães de detecção, ele inicia quando eu peguei essa cachorra, foi em novembro de 2021. E aí eu fui aprender a treinar, eu fui aprender a como fazer isso, né, como transformar isso em serviço, né, como transformar isso a ser efetivo, realmente. E, assim, você pegou ela filhotinha e tal, e aí, no caso, qual que foi a função que você treinou ela pra fazer? Então, aí eu peguei essa cadela com 3 meses, ainda muito filhote, fiz toda a a o treinamento de um filhote, né, fora da detecção. Como eu trabalho com cães, isso era até muito prazeroso para eu fazer, né, para eu aprender a fazer com o meu cachorro para passar para os clientes. Então foi uma escola para mim também, nesse sentido. E aí eu especializei a cachorra, eu treinei a cachorra a identificar o odor das fezes de algumas espécies de macaco, especialmente dos saguis. O meu objetivo inicial era para treinar para os saguis da serra, né, o Calitrix aurita, o Calitrix flaviceps, os bugios, porque ainda estava muito latente em 2020 ali, 2021, a questão da febre amarela, né, tinha sido muito recém, para os bugios e para os muriquis, que eu trabalhava há muitos anos. Mas, ao longo desse tempo, não surgiram muitas oportunidades de aplicação com os muriquis, porque existem muitos projetos, encontrar as fezes dos muriquis não é tão difícil assim como de um sagui. Você já viu fezes de sagui na natureza? Em campo? Não. Pois é, quantos anos de Não. primatologia você tem? De Ah, de eu campo, fiquei né, um bom não de tempo, eu primatologia, fiquei né. Você conhece alguém que já viu um pés de sagui no meio do mato? fora do cativeiro, sei Pois é, lá. Não minha sei nem se cachorra chega no consegue chão, né, velho. achar, né. Então, assim, com os bugios a mesma coisa, né, são fezes maiores, são animais maiores, não é tão difícil assim a gente encontrar com essas fezes na natureza, então certamente já existem muitas pesquisas através das fezes desses animais. É claro que o cachorro pode potencializar isso infinitamente mais. Mas ainda assim, como eu não via muita aplicação, eu acabei treinando só os saguis. Eu peguei as fezes dessas duas espécies em cativeiro, e aí treinei o cachorro com essas fezes de cativeiro, e aí assim que nós achamos a primeira amostra em campo mesmo, eu comecei a substituir para as amostras naturais. E aí a gente vai treinando cada vez mais. Então ela hoje encontra as fezes, né, das duas espécies de saguis e híbrido que eu coloquei no meio. Para mim seria, já está buscando, aí a gente faz as análises posteriores, né, de genética.